Bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais e Físico-Química. Eu sou a professora Maria João Lima e hoje vamos dedicar a aula às Ciências Naturais. O sumário 2 é a transmissão do impulso nervoso e os fatores que influenciam a transmissão desse mesmo impulso. No entanto, vamos começar a aula por terminar o exercício onde ficámos na última sessão. Então vamos lá. Tínhamos resolvido as primeiras duas correspondências, faltam as restantes e que nos servem já de sistematização da aula anterior, em que falámos dos constituintes do sistema nervoso. Então, o corpo caloso permite a passagem de informação de um hemisfério cerebral para o outro. A zona mais volumosa do encéfalo é o cérebro, localiza-se na parte posterior do encéfalo e é quase completamente coberto pelos hemisférios cerebrais, é da responsabilidade do cerebelo, estabelece a ligação entre o encéfalo e a medula espinal e é neste órgão que os nervos cranianos têm origem, corresponde ao bulbo raquidiano, camada exterior dos hemisférios cerebrais, e nele são visíveis circunvoluções cerebrais, é o córtex cerebral e, por último, temos o encéfalo, que é o componente do sistema nervoso central, constituído por um conjunto de órgãos, sendo nele visíveis duas substâncias, uma branca e uma cinzenta. Na última aula, foi-vos lançado um desafio que diz respeito às características do mercúrio. Infelizmente ou felizmente, um dos sintomas de toda esta situação do Covid-19 é o aparecimento de febre. Então é extremamente importante que nós tenhamos sempre um termómetro à mão, de modo a controlarmos a nossa temperatura. Porém, os termómetros hoje são digitais, mas nem sempre o foram. Em julho de 2007, Bruxelas resolveu eliminá-los, quer termómetros, quer todos os outros aparelhos, do mercado. E foi-vos pedido para fazerem uma mini pesquisa sobre essa situação. Pois bem, o mercúrio pode ser absorvido pela pele e entrar na corrente sanguínea, chegando a todo o corpo. E que consequências é que isso terá para o nosso organismo? Ele causa graves perturbações no funcionamento dos órgãos, nomeadamente nos rins, no fígado e no cérebro, o órgão de excelência do sistema nervoso central e que temos dado particular atenção na última aula. Entre esses órgãos verificam-se vários sintomas, tais como a perda de visão, a perda de coordenação motora, dificuldades na fala e audição e perturbações sensoriais e fraqueza muscular. Contudo, a pele não é a única via de absorção do mercúrio. Há uns anos, na década de 50, em 1950, ocorreu uma tragédia em Minamata, uma cidade japonesa, que vos permite conhecer outra forma de absorção do mercúrio. Não vamos ler o texto todo, retirei alguns excertos, vamos apenas focar-nos naquilo que importa e que já fiz o meu trabalho de casa e que está ali representada uma coloração diferente. Então, o que é que se verificou? Esta primeira análise foi feita em gatos e verificou-se que estes gatos estavam a sofrer de uma paralisia cerebral, a entrar em coma e a morrer. Foi feito o diagnóstico e não é que a resposta vem um pouco de encontro ao nosso desafio. Envenenamento por mercúrio. E qual era a causa? Era nada mais do que uma fábrica de produtos químicos que descarregava os seus esgotos num rio que depois ia desaguar na baía de Minamata. E com isso, os peixes, como é óbvio, acabavam por acumular o mercúrio e todos aqueles que dele se alimentavam, quer os gatos, quer o humano. Hoje em dia, ainda se verifica, depois de toda a situação estar controlada, e ela ficou controlada por volta de 1968, ainda se verificam distúrbios extremamente graves ao nível do sistema nervoso, sendo patente, ainda nestas descendências, deficiências extremamente graves a nível mental. Então, o que é que nós percebemos de tudo isto? Que o mercúrio é um elemento com impacto extremamente grave no cérebro. Afetando o cérebro, vai afetar também a nossa célula de excelência, que falámos na última aula, só vos disse o nome, mas ainda não a apresentei, que são os neurónios.
Os neurónios têm características extremamente importantes que vamos hoje falar um pouquinho sobre, aliás, a nossa aula vai incidir toda sobre os neurónios e fica já uma nova questão no ar. O que acontece quando há falhas na corrente elétrica? Sabendo que isto tem a ver com os nossos neurónios. Então vamos lá falar e apresentar-vos como deve ser um neurónio. O neurónio é uma célula nervosa que é constituída pelo núcleo, onde está contida toda a informação genética, e por citoplasma, tendo dois prolongamentos do citoplasma, que vão formar as dendrites e o axónio. O axónio é nada mais do que esta ramificação que vocês veem e que depois termina na arborização terminal. O que é que nós verificamos? Nós vimos na última sessão que o sistema nervoso é responsável por receber, interpretar e produzir uma resposta adequada. Então, qual será a função do neurónio? Se o neurónio é a célula de excelência representativa do sistema nervoso, terá nada mais do que a mesma função já identificada. Ou seja, ele é o responsável por receber, interpretar e responder às mensagens que lhe são enviadas. E a estas mensagens nós damos o nome de impulso nervoso. E o que será isto do impulso nervoso? O impulso nervoso é de natureza eletroquímica. Elétrica, pelo facto de ser um sinal elétrico, porque os neurónios têm a capacidade de detectar pequenas oscilações no meio e responder eficazmente a elas, verificando-se assim uma alteração elétrica. Depois, química, porque todas as nossas células, especialmente os neurónios, têm uma diferença de concentração iónica na face interna e externa da membrana celular. Aliás, quando entrarem no âmbito da química, vão ver que estes íons, essa concentração iónica está intimamente associada aos íons de sódio e potássio, que estão representados no grupo 1 da tabela periódica, sendo por isso designados pelo grupo dos metais alcalinos. Não se esqueçam disso, que vai-vos ser extremamente útil em aulas futuras. Então, e como é que se propaga esse impulso nervoso? De que forma é conduzida essa mensagem? Então vamos ver. Se nós olharmos, percebemos que a mensagem, o impulso nervoso, tem um sentido unidirecional. Como? Inicia nas dendrites. As dendrites captam esse estímulo e dão origem ao impulso nervoso. Então é um estímulo, e comecem a associar e a lembrar-se destes pormenores que mais à frente vamos falar sobre eles. O impulso nervoso é desencadeado por um estímulo, que é captado pelas dendrites. As dendrites, por sinal, transmitem esse estímulo ao corpo celular que o encaminha para o axónio. O axónio vai conduzir o sinal elétrico até à arborização terminal, muitas vezes também designada por telodendrite. Na arborização terminal, o que é que acontece? Este mesmo impulso vai passar para outro neurónio através da fenda sináptica. Mais à frente vamos ver qual é a função, o papel aqui da fenda sináptica. Mas antes, temos que compreender qual a função do neurónio, quais as suas características. A função já sabemos, falta-nos conhecer um pouco das suas características. E porquê? Se o neurónio é a célula constituinte, a célula básica constituinte do sistema nervoso, se nós verificarmos que o sistema nervoso é constituído por nervos, então todo o nosso organismo é irrigado por nervos, o que nos leva a pensar que existem milhares de neurónios. Até serão eles todos iguais? Terão eles todas as mesmas características? Há semelhanças e há algumas diferenças entre os neurónios. Todos os neurónios têm obrigatoriamente duas características fundamentais: a excitabilidade e a condutibilidade. A excitabilidade pelo facto de, como vos disse, deles terem a capacidade de detectarem pequenas alterações do meio e responderem prontamente e eficazmente a elas. Condutibilidade, pela capacidade que têm em gerar e produzir sinais elétricos. Porém, todos iguais, mas todos diferentes. E isso não é exceção para os nossos neurónios. Os neurónios podem classificar-se em três modos distintos
dependendo da posição e da função, ou seja, da função que ocupam, em neurónios sensitivos, neurónios motores e neurónios de associação. Os neurónios sensitivos são nada mais os responsáveis por transportarem a informação dos receptores sensoriais, daí o seu nome, sensitivos, até ao sistema nervoso central. E agora, vejam, e os neurónios sensitivos integram os nervos sensitivos. Depois temos, seguindo aqui a linha da nossa imagem, os neurónios associativos, ou de associação, que são aqueles que se localizam nos nossos centros nervosos, que são, relembrando aquilo que já vimos, o encéfalo e a espinal medula. E estabelecem então a ligação entre os neurónios sensitivos e os neurónios motores. Por sinal, o neurónio motor é nada mais do que aquele que vai transportar a informação dos centros nervosos até aos órgãos efetores, que pode ser um músculo ou uma glândula. Então, agora estão vocês, que nervos? Então, mas afinal, qual é essa ligação entre neurónio e nervo e nunca mais saímos disto? Pois bem, calma, que já vem aí a resposta. Foquem-se aqui nesta imagem. Então, o que é que nós sabemos? Que o neurónio é constituído pelo corpo celular e por dois prolongamentos, o axónio e as dendrites. O axónio e a bainha de mielina que o envolve formam uma fibra nervosa. O conjunto dessas fibras formam um feixe de fibras nervosas. E o conjunto de feixes de fibras nervosas constituem um nervo. Então, o nervo é nada mais do que um conjunto de fibras nervosas envolvido por um tecido. É quase como que compará-lo a um cabo elétrico. Relativamente... Agora tenho outra questão. Então, os nervos são constituídos pelo axónio e pela bainha de mielina. Mas o neurónio tem outro constituinte fundamental, que é onde está toda a informação genética, o corpo celular. Então, onde é que ficam os corpos celulares no meio de todos estes nervos? Pois bem, o nervo é constituinte do sistema nervoso periférico, tal como os gânglios. Assim, é fácil percebermos que os gânglios nervosos são nada mais do que aglomerações dos corpos celulares. E dizer que é fácil percebermos e distingui-los devido à sua coloração. A bainha de mielina tem cor branca, por isso é que todos os nossos nervos têm coloração esbranquiçada, enquanto que o corpo celular tem cor cinzenta. Então, por isso é que se diz que o nosso encéfalo é constituído por uma massa branca e uma massa cinzenta, que correspondem nada mais, nada menos aos constituintes dos nossos neurónios. Agora que já percebemos finalmente todas estas interligações, há que perceber agora onde é que intervém a tal fenda sináptica. Como é que comunicam os neurónios entre si? Porque ainda só vimos a comunicação ao longo do neurónio, ao longo do axónio. Pois bem, e para isso vamos visualizar um outro recurso da escola virtual de forma a e que tenho que ir buscar, tenho que aguardar um bocadinho. Então, vou-vos já chamando a atenção para alguns termos que vão surgindo e que quero que tenham a particular, que são sinapses, neurotransmissores, só um bocadinho, fenda sináptica. Muita atenção a todos esses termos. Vamos lá ver se entra o recurso. Se não entrar, eu também vos explico. Então, vamos, enquanto isto não abre, e vamos ver se temos sorte, senão vão ter que ir acompanhando a minha explicação. Estamos com sorte, ou seja, vocês estão com sorte, porque senão teriam que me ouvir sem recurso visual. Então vamos lá ver. A condução do impulso nervoso entre neurónios. Quando um neurónio sofre um estímulo, cria-se um sinal elétrico que se propaga ao longo da sua superfície, designado por impulso nervoso.
Este funciona como uma mensagem que se desloca pelo neurónio da seguinte forma. As dendrites ou o corpo celular recebem a mensagem, o corpo celular processa uma resposta e emite uma nova mensagem, o axónio transmite-a para outros neurónios ou células efetoras, como músculos e glândulas. A comunicação entre neurónios ou com células efetoras ocorre através de zonas de associação, designadas por sinapses. É, portanto, ao nível das sinapses que se faz a transmissão da mensagem nervosa. Assim, da terminação do axónio do neurónio pré-sináptico são libertadas para a fenda sináptica substâncias químicas, os neurotransmissores. Estes ligam-se à membrana do neurónio pós-sináptico, estimulando-o e dando início a um novo impulso nervoso que se propaga ao longo do neurónio receptor. Devido às inúmeras ramificações, cada neurónio pode estabelecer ligações em simultâneo com muitos outros, criando uma densa rede de comunicações. O impulso nervoso é um sinal ou mensagem que se propaga ao longo de um neurónio, sempre num único sentido, das dendrites para o axónio. Do axónio de um neurónio, o impulso nervoso propaga-se para outro neurónio ou para uma célula efetora ao nível das sinapses, através de neurotransmissores. Então, acabamos de observar outra característica fundamental de todos os neurónios, que é nada mais, nada menos que a segregação de neurotransmissores, envolvidos em todo o processo de condução do impulso nervoso. Então, através deste vídeo, nós conseguimos perceber que entre neurónios implica sempre a segregação de neurotransmissores, que são nada mais do que substâncias químicas que, ao serem lançadas na fenda sináptica, vão ligar-se a receptores específicos da membrana do neurónio seguinte, permitindo assim a condução do impulso nervoso. A comunicação entre neurónios, esta comunicação envolvendo a presença de neurotransmissores, nós damos o nome de sinapse química. Existem casos muito excepcionais em que as sinapses não envolvem neurotransmissores e serão apenas designadas de sinapses elétricas. Então, as sinapses podem ocorrer entre dois neurónios, quando há ainda a condução para efetivar uma resposta, ou no caso de ser já com a célula motora, com uma célula muscular ou uma célula glandular. E vamos agora centrar-nos finalmente na nossa questão inicial. E o que acontece quando a corrente elétrica falha? Já percebemos até ao momento que quando falamos na corrente elétrica, falamos no impulso nervoso. Pois bem, a bainha de mielina é um dos constituintes, é aquilo que reveste o axónio e no caso dos animais vertebrados, como nós, somos todos revestidos por bainha de mielina. E porquê? Porque a bainha de mielina funciona como isolante elétrico, então se é um isolador, não permite a condução do sinal elétrico, o que quer dizer que não permite que o impulso nervoso se propague nesses locais, ocorrendo apenas condução do impulso nas interrupções da bainha de mielina. Nestes interstícios é que nós damos o nome de nódulos de Ranvier. E, obrigatoriamente, a condução é do tipo saltatória, sendo muito mais rápida. Quando há uma lesão na bainha da mielina, o que é que acontece? Essa condução é passo a passo. Sendo passo a passo, é muito mais lenta. Atenção que nós colocámos aqui a comparação entre a lebre e a tartaruga, um bocadinho para brincarmos à história da lebre e da tartaruga, mas apenas para fazermos a comparação com a velocidade do seu movimento. Chamar sempre e focar que quer a lebre, quer a tartaruga, são animais que apresentam axónios mielinizados. Correto? Quando, infelizmente, nós temos uma situação destas, nós, organismo humano, verificam-se doenças. A doença mais associada à desmielinização do axónio é a esclerose múltipla, que, como é óbvio, se traduz por desequilíbrios, por alguma descoordenação motora e também
por falhas na visão e, por vezes, na audição. E porquê é que vos falo da esclerose múltipla? A esclerose múltipla está associada a interrupções, a perdas de bainha de mielina e muitas vezes é confundida com a esclerose lateral amiotrófica, conhecida por ELA. Um dos cientistas notórios no âmbito da cosmologia, acerca dos buracos negros, foi o Stephen Hawking, e que, mesmo quando a doença foi detectada extremamente cedo, aos 20 anos de idade, e mesmo assim ele conseguiu fazer a sua tese de doutoramento e brilhar num campo que é quase imaginário por muitos de nós. Esta doença, ao contrário da esclerose múltipla, não afeta a bainha de mielina, mas afeta sim o corpo celular dos axónios e caracteriza-se por uma degeneração dos neurónios motores, que controlam os movimentos voluntários, mas não afeta os neurónios sensitivos nem cerebrais, o que explica o facto de, mesmo tendo a doença, ter toda aquela capacidade intelectual e de brilhar no âmbito da cosmologia. Os sintomas traduzem-se por dificuldades progressivas em executar movimentos e perda de força muscular. Um dos filmes que vos aconselho a verem e que não vos vou mostrar porque é um pouco longo, tem cerca de 3 minutos, eu só vos ia mostrar o trailer, é A Teoria de Tudo, que traduz toda a biografia do Stephen Hawking e que vos fala e alerta um bocadinho também para algumas áreas da física que vocês já lecionaram. Aconselho porque o filme é brilhante. No entanto, não fica para hoje. Depois, outra das doenças relacionadas, ou seja, poderemos ver um bocadinho se tivermos tempo. Outra das doenças relacionadas com toda esta situação é o Parkinson. O Parkinson não está relacionado nem com o axónio, nem com o corpo celular, mas sim com um problema ao nível das sinapses. E quando falamos de sinapses, falamos aqui das sinapses químicas, que implica a presença de neurotransmissores. O que é que acontece nestas situações? Não vos vou falar de tipos de neurotransmissores, porque existem inúmeros. Vou-vos falar apenas, dar um exemplo de uma das doenças associadas à falta ou à não produção do neurotransmissor dopamina. Como vocês observam nesta situação, temos aqui a condição normal, em que se verifica a segregação dos neurotransmissores e a sua libertação na fenda sináptica, de modo a se irem ligar aos receptores da membrana pós-sináptica da dendrite seguinte, e na situação da doença de Parkinson verificamos a não produção ou a diminuição progressiva da produção destes neurotransmissores, que se vão depois traduzir também por rigidez dos membros. Aliás, aqui vocês não conseguem tão bem visualizar, mais uma vez, esta doença normalmente afeta faixas etárias a partir dos 60 anos, mas o ator Michael Fox foi diagnosticado esta doença aos 30 anos de idade. Se vocês olharem para esta imagem, o que é que se traduz, quais são as consequências visíveis, notórias da doença de Parkinson? A principal característica é tremor em todo o corpo e depois rigidez da cabeça, rigidez das extremidades e depois essa descoordenação motora é muito notória pela própria posição do nosso corpo, na mobilidade, inclinação do tronco para a frente e um caminhar oscilante com passos curtos. Vamos agora fazer um pequeno exercício que vou ter que vos mostrar, que o ocultei, só um bocadinho. Então vamos lá. Nesta situação, também vos vou pedir para confiarem um pouco naquilo que vos vou dizer, que é para não estar a passar o recurso. Este recurso foi tirado da Leia, da aula digital, e se tiverem possibilidade, depois podem resolver outros que lá se encontram. Então, porquê é que não queria deixar para trás este exercício?
Porque normalmente alguns dos alunos gostam muito das questões mais rápidas, mas as de ordenação causam sempre mais demora na sua resolução efetiva. E porquê? Nós sempre temos uma resposta de ordenação, temos de ter em conta uma relação causa-efeito. Quando diz respeito a acontecimentos, o mais fácil é identificarmos sempre, ao longo de cada afirmação, qual é a palavrinha-chave. E é isso que vamos fazer. Então, o corpo celular recebe um impulso nervoso das dendrites e canaliza-o para o axónio. Então aqui vemos que o corpo celular recebe de quem? Das dendrites. Vamos ver se há alguma afirmação com isso. Um impulso elétrico é desencadeado. Já sabemos que ele é desencadeado sempre por um estímulo. A chegada da corrente elétrica à arborização terminal desencadeia a segregação de neurotransmissores na fenda sináptica. Isto traduz o processo de sinapse. Os estímulos externos são captados pelas dendrites. Cá está, o estímulo é captado e depois desencadeia o impulso. E os neurotransmissores vão fixar-se aos receptores situados na membrana das dendrites do neurónio seguinte, desencadeando um novo impulso. Então, por ordem, temos os estímulos externos, a primeira, se estivéssemos agora no recurso, iríamos fazendo a ligação. Primeira, os estímulos externos são captados pelas dendrites. Segundo, um impulso elétrico é desencadeado. O corpo celular recebe o impulso nervoso das dendrites e canaliza-o para o axónio. A chegada da corrente elétrica à arborização terminal desencadeia a segregação de neurotransmissores na fenda sináptica e, por último, os neurotransmissores vão fixar-se aos receptores situados na membrana dos dendrites do neurónio seguinte, desencadeando um novo impulso. Então, com isto, o que é que aprendemos hoje? Que os neurónios apresentam duas características fundamentais, excitabilidade e condutibilidade. Que os nervos são constituídos pela bainha de mielina e pelo axónio. Que a comunicação que o neurónio estabelece com outro neurónio ou com uma célula muscular designa-se sinapse, que os neurotransmissores são substâncias químicas envolvidas na sinapse e que estas doenças apresentadas são exemplos, apenas exemplos do sistema nervoso. E porquê é que digo exemplos? Porque o vosso trabalho de casa é recolher informação sobre outra doença, muitas vezes apelidada por demência, em que a principal é o Alzheimer. Para isso, vamos ver um trailer sobre O Meu Nome é Alice. Se eu encontrar o recurso, onde é que está aqui? Não vai dar por ali. Vamos tentar. Acho que vocês hoje não conseguem visualizar o vídeo. Peço-vos desculpa, mas ele não está aqui no ambiente de trabalho e não vamos conseguir. Pronto, olha, o vídeo do O Meu Nome é Alice, tal como A Teoria de Tudo, são filmes que traduzem, se calhar, de uma forma muito emotiva, porque falam de doenças e particularmente de situações em que surgiram de uma forma muito prévia. O do Stephen Hawking, ele era um cientista notório, como vos disse, em que apenas a doença foi diagnosticada aos 20 anos de idade, quando normalmente surge numa fase muito tardia. E agora, O Meu Nome é Alice retrata a vida de uma professora universitária que aos 50 anos lhe era identificada essa mesma doença e que começa, sem saber muito, a baralhar-se, a perder as ideias fundamentais e que o momento exato em que nota isso é quando estava num colóquio, numa apresentação e de repente lhe perde totalmente quando ela era da área da linguística, ou seja, tinha sempre palavras no seu rol do discurso. E queria que vocês, se tiverem possibilidade, também existe o filme, existe o livro, leiam para se tornarem também, para ocuparem estes tempos e, acima de tudo, estimulem
a vossa corrente elétrica e não deixem nunca que falhe o vosso circuito. Até à próxima. Fiquem bem.